Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Neste momento, vamos iniciar o culto ao nosso Senhor. Peço que os irmãos possam deixar os seus celulares no silencioso, ou modo avião, e que possamos nos concentrar nesse momento em adorar o Senhor. Vamos ouvir nesse momento o prelúdio. Deus nos chama para adorá-lo no seu dia, na santa convocação do Senhor. E nesse início de adoração, peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 2. E eu peço àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada do texto. Salmo de número 2. Leitura alternada do texto. A palavra do Senhor nos diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de oleiro, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, mais uma semana, Senhor, que se inicia no Teu dia, o dia do Senhor, um dia em que vamos à casa do Senhor
para adorar o Senhor. E que neste momento, meu Pai, possamos estar atentos a cada palavra que será lida, a cada louvor que será entoado, a palavra que será escutada por todos nós, que possamos estarmos atentos, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, que o Teu Espírito possa nos ajudar na condução do culto ao Senhor, que o Teu Espírito possa nos ajudar a compreender a Tua palavra e que o Espírito do Senhor possa nos ajudar a viver conforme a essa palavra. Nos ajuda, meu Deus. Se corações aflitos entraram por essa porta, estão aqui, que a Tua palavra possa dar orientação, dar o conforto, dar o direcionamento. Ajuda cada família aqui, meu Deus. Ajuda a cada um que está aqui, aqueles que nos ouvem pela internet. Ser com Teu povo, meu Pai. Nos ajuda. É assim que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar o cântico, o hino número 6, Doxologia. Hino número 6, Doxologia. O Senhor também nos chama para confessar os nossos pecados. Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, na qual eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 3. Hebreus, capítulo 12. Eu irei fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 3. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amados, nesse momento, é um momento de oração silenciosa, e que nós venhamos a refletir os erros, os pecados que temos cometidos e desobedecido ao Senhor, e que possamos orar na certeza que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Vamos ter um momento de oração silenciosa, e depois de alguns instantes eu vou pedir ao presbítero Luiz Carlos
que possa romper o silêncio e agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Curve sua fronte, ore ao Senhor. Deus amado, é com alegria, Senhor, que nos reunimos aqui para te adorar. É com alegria, Senhor Deus, que reencontramos os irmãos na fé para levantar as nossas vozes, cantar louvores a Ti, porque só Tu és digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Como o texto que foi lido, Senhor, que nós possamos estar cada vez mais comprometidos na carreira que nos está proposta, nesta vida, Senhor, nessa caminhada, que Tu fortaleças a vida de cada um, que este momento de adoração também seja momento de renovar o nosso compromisso contigo, de termos consciência, ó Deus, que fomos chamados com um propósito, que temos muita coisa a fazer enquanto temos vida aqui na terra. Mas recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor. Abençoa o povo reunido aqui neste lugar. Abençoa o povo, o Teu povo reunido em todo e qualquer lugar na face da terra. Que todos nós possamos estar proclamando a Tua verdade e bendizendo o Teu nome, pois só Tu és Senhor sobre todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai, por este dia. Muito obrigado pelo início de uma nova semana. Que Tu cuides, acompanhe a vida de cada um dos Teus servos, que todos sejam abençoados pela Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Ainda em gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o cântico de número 268, hino por nome Redenção. Jesus pudesse
palavra do Senhor, nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. No Salmo de número 130, no versículo 4, diz: contigo, porém, está o perdão, para que te temo. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, chegou o momento da leitura alternada. Eu peço que os irmãos possam abrir em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, na qual faremos a leitura dos versículos 1 ao versículo número 7. Eu peço novamente àqueles que podem que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada do texto. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 7. Do 1 ao 17. Leiamos então. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Todos juntos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Os irmãos podem sentar. Nesse momento é o momento do ofertório. Você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que durante o cântico que será entoado, o cântico de número 33, Maravilhas Divinas, durante o cântico, você possa vir até o gasofilácio e assim depositar o seu dízimo e a sua oferta. Coração transbordante.
Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, Senhor. Venho aqui juntamente com Teu povo, Pai, te glorificar e te engrandecer, Pai, pela oportunidade de poder trazer dízimos e ofertas, Senhor. E que o Senhor nunca deixe faltar, Pai, o pão em nossa mesa, Senhor. E que essas ofertas e dízimos, Senhor, venham ser bem administrados, Senhor, por aqueles a qual o Senhor designou, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Peço àqueles que podem que fiquem de pé para que possamos louvar o nome do nosso Senhor Deus. Exaltado pra sempre, exaltado.
Podemos nos assentar. Boa noite, meus irmãos. Som. Boa noite, irmãos. Nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessão de ações e graças. Curve sua fronte, nós vamos nos colocar diante do nosso Deus. Pai querido e amado, nós estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor. Nós sabemos, Pai, a nossa pecaminosidade, nossa fragilidade. Nós não somos dignos de entrar em Tua presença, porque nós somos pecadores. Mas nós temos, Pai, a consciência de quem é o Senhor e de quão grande obra de redenção com a qual o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos transformou e nos trouxe para sermos filhos do Senhor. E em Cristo nós temos consciência de que, como igreja do Senhor, podemos adentrar confiadamente junto ao trono da graça. Pai, nós suplicamos ao Senhor a Tua misericórdia, Pai, sobre a Tua igreja. O Senhor conhece, Pai, as lutas, o Senhor conhece as fraquezas, o Senhor conhece, Pai, os projetos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece aquelas súplicas, os momentos amargos que muitos aqui certamente enfrentam. Ó Deus, e queremos colocar diante do Senhor. O Senhor é um Deus que ouve a oração, que se inclina para ouvir o clamor do Teu povo. O Senhor é um Deus que se aproxima, Pai, de nós. O Senhor é um Deus gracioso, benigno, bondoso. E por isso recorremos a Ti, Pai. Ó Deus, ouve a oração do Teu povo. Ó Pai, põe Tua boa mão, Pai, sobre aqueles que têm rogado ao Senhor pelo seu cônjuge, que não conhece ao Senhor, ó Deus, e certamente alguns aqui suplicam ao Senhor há anos, colocando diante do Senhor essa luta, e pedimos que o Senhor, ó Deus, responda a oração do Teu povo, transforma corações, Pai. Pedimos que o Senhor dê paciência, perseverança aos Teus filhos que oram nessa direção. O Senhor sabe também, Pai, da dor e da luta de ver um filho afastado dos Teus caminhos. E certamente também aqui tem servos do Senhor que oram, rogam ao Senhor pelos seus filhos. E o Senhor conhece, Pai. Pedimos, Pai, tem misericórdia, atende a oração do Teu povo. Colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que têm enfrentado lutas no casamento. Ó Deus, o Senhor conhece. Nós somos falhos, Pai. Nós somos pecadores e nós erramos no nosso casamento tantas vezes. E nós pedimos a Tua boa mão, Pai, dando santidade aos Teus filhos, dando sabedoria, Pai. Ó Deus, freando a língua às vezes nos momentos difíceis que porventura estejam enfrentando no casamento. Ó Deus, põe Tua boa mão. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre os missionários que estão longe, pregando o Evangelho, enfrentando lutas, enfrentando privações financeiras, privações, ó Deus, de família, de amigos. Ó Deus, e o Senhor conhece, Pai, ainda aqueles que enfrentam as perseguições. Tem misericórdia, Pai, dos Teus servos que estão nos campos agora. Mas nós pedimos também que o Senhor continue levantando, Pai, no meio do Teu povo, servos do Senhor dispostos, Pai, a pregarem o Evangelho, a anunciarem o Senhor. Põe Tua boa mão, Senhor, sobre a Tua igreja. Pedimos Tua bênção, Pai, desde os nossos filhos. Quem sabe, dentre das nossas crianças, o Senhor levantará missionários para anunciarem o Teu nome. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre a Tua igreja. Colocamos diante do Senhor também, Pai, a nossa irmã Joselina. Te rendemos graças porque hoje ela está aqui, mas pedimos que o Senhor continue sustentando nas suas dores, nas suas lutas.
Te rendemos graças, ó Deus, pelo presbítero Gessé. Alguns dias aguardando o resultado dos exames, da biópsia, e na tua boa mão o Senhor o livrou, Pai, de um câncer. Obrigado, Senhor. Pai, nós pedimos tua boa mão, ó Deus, sobre outros servos do Senhor que enfrentam lutas, mas nós nos recordamos também, ó Deus, de alguns nomes que chegam até nós. E me recordo da Valéria, Pai. Põe tua boa mão sobre a sua vida. Caso muito difícil, o Senhor conhece. Ó Deus, põe tua boa mão, Pai. Ó Deus, pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre a vida da Jane. Ó Deus, usa a tua filha, que tem acesso, Pai, a Valéria, para levar a tua palavra. Ó Deus, naquele leito, naquela dor, o Senhor conhece, Pai. Põe tua boa mão, Senhor, sobre aquela vida. Ó Deus, colocamos diante do Senhor a tua igreja de maneira geral. O Senhor conhece, Pai, a situação dos ditos evangélicos em nossa nação. E pedimos, Pai, que o Senhor, por misericórdia, levante, Pai, arautos do Senhor. Levante servos do Senhor para denunciarem o erro. Para que o teu nome não seja mal visto, ó Pai, nos meios em que os evangélicos andam. E, infelizmente, Pai, temos visto, Pai, o falso testemunho ou o mau testemunho que muitos crentes têm dado. Ó Deus, e diante disso, o nosso coração não se alegra com o crescimento de evangélicos por conta do mau testemunho, e pedimos a tua boa mão a começar em nós. Renova, Pai, a nossa fé, dá-nos santidade, dá-nos testemunho onde o Senhor nos coloca. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a viver um cristianismo autêntico, conforme a tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos ainda, Pai, pelos nossos governantes. Tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, põe o teu temor sobre o coração dos nossos governantes e tem misericórdia dessa nação. Nós pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Hebreus 3, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus. Pai querido e amado, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. E nós nos colocamos humildemente pedindo, Pai, fala ao nosso coração. Abre o nosso coração, ilumina a nossa mente. Dá-nos um coração que tema a Tua palavra. Que diante da Tua voz, o nosso coração não se endureça com soberba, arrogância. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra. E com a força do Senhor, do Teu Santo Espírito, praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Que o Senhor traga à nossa memória, Pai, o que o Senhor
nos ensina nesta noite, nos momentos em que esta palavra se fizer necessária. Ó Deus, livra-nos, Pai, de sermos meros ouvintes, porque nós queremos, como diz a Tua palavra, ser operosos praticantes da Tua palavra, mas nós dependemos do Senhor. E por isso nós te rogamos, Pai, tem misericórdia e fala conosco. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, após a pandemia do coronavírus, 2020, 2021, cresceu um pensamento totalmente equivocado a respeito do que é igreja. Um pensamento que tenta tomar proeminência no meio dos crentes, dizendo, você pode ser crente em casa. Aí eu não fui para a igreja, mas eu me assentei e assisti o sermão todinho, pastor. Ok. Muito bom que assistiu. Um pensamento que tenta colocar o servo de Deus como alguém isolado do meio do rebanho. Eu consigo, esse é o pensamento errado. Eu consigo ser crente do meu jeito. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco ao Senhor, mas eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso andar no meio do povo de Deus. Irmãos, isto é um grande equívoco. Isto é não entender a nossa própria união com Cristo. É não entender a obra que Deus fez em prol da sua igreja. É não entender que Deus tem um plano de redenção que não é meramente individual. Deus, obviamente, salva pessoas individualmente. Mas esse plano de redenção foi pelo seu povo, pela sua igreja. E o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Assim foi dito a Maria. Então, pensar em ser igreja sozinho é uma anomalia. Esta semana eu vi uma notícia bastante triste de uma criança, acho que em Portugal, uma criança brasileira, que teve os dedos decepados na escola. Obviamente, em alguns casos, consegue se levar e fazer a recolocação com cirurgia, mas tem um tempo. Tem um tempo que o organismo aguenta. Qualquer analogia é pequena para mostrar a grandiosidade do que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Irmãos, Deus desceu da sua glória para dar a vida naquela cruz maldita. Aliás, antes mesmo da cruz, lembre-se, Cristo agonizou viver entre nós. Geração incrédula, até quando vos sofrerei? Mas Ele foi até a cruz por um povo. E aí, na oração sacerdotal, enquanto Ele já agonizava, antes mesmo da cruz, Ele diz, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, qualquer ideia de eu posso ser crente em casa, eu posso ser crente sem ir na igreja, eu vou quando eu quero, de vez em quando não dá, eu vou fazer outra coisa. Tem alguma coisa de errada nesse pensamento. E o errado não está nas Escrituras. Capítulo 2 do nosso texto, o autor vai mostrar o aspecto sacerdotal de Cristo. Cristo como o sacerdote superior, fiel, misericordioso, superior aos anjos. De tal forma que Ele pode manifestar verdadeira compaixão. Cristo é aquele que nós podemos contemplar e perceber. Ele é o próprio Deus. Nele a minha alma pode encontrar refúgio, abrigo, consolo, misericórdia. E é de tal modo que o texto vai dizer que ele desce a ponto, versículo 11 do capítulo 2, olha o que ele diz. Pois tanto que santifica como os que são santificados,
todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Pare para pensar, por exemplo, abrindo um parêntese, como o nosso coração é tentado no dia do Senhor a deixar de vir à igreja para estar com um irmão de sangue. Eu vou almoçar na casa do meu irmão e não vai dar para ir para a igreja hoje. Porque a relação de irmão é forte. A relação de sangue puxa. E aqui ele já vai começar a costurar esta ideia e aí mostrar, olha, o próprio Cristo te chama de irmão. E aí o texto vai mostrar a vitória de Cristo. Versículo 14. Visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Irmãos, quando observamos como o autor vai mostrando a pessoa de Cristo, a obra bendita dele, como ele resgata a sua igreja, como ele se dá por sua igreja, como ele une sua igreja, como ele chama, em nosso texto, os crentes. Observe agora no versículo 1. Por isso, santos irmãos, vocês têm o privilégio de participar, primeiro, de uma vocação que não é terrena. Essa obra bendita de Cristo, desse sumo sacerdote perfeito, daquele mediador perfeito que fez todo o sacrifício de modo completo, e como diz o autor aos Hebreus em outro trecho, e se assentou. Esse sumo sacerdote, ele nos chama, irmãos, não é para uma vocação simples, não é simplesmente para vir à igreja e ouvir uma pregação ou um discurso, ou ver pessoas legais, mas ele fala, vocês são santos irmãos, irmãos separados. E aí você começa a perceber, não é que você vai viver separado do rebanho, mas é que vocês juntos foram resgatados em uma vocação celestial e vocês foram separados. Isso fala de unidade. E aí quando ele diz, olha, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Lembre-se que o autor aos Hebreus, uma das grandes teses é mostrar a superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sacerdócio, Cristo é superior aos sacrifícios, Ele é superior a tudo, a todos os ritos. Nele todas as coisas conjuntamente cooperavam para apontar para a sua vinda. E aí ele diz, considerem, pois, atentamente a Cristo. Hebreus 12, nós lemos hoje na nossa liturgia, quando ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhe para Cristo, contemple a Cristo. A ideia aí de apóstolo e sumo sacerdote é um apontamento para o ministério de Moisés e de Arão. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão. E aí ele vai dizer, olhe para Cristo, considere a Cristo. A palavra traduzida aí é considerai atentamente. E é um imperativo, esta é a ordem. Olhe para Cristo, observe, aviste, note. Lembre-se de que Moisés era tido como alguém que era talvez o maior nome, ou estava dentre os maiores nomes no meio do povo de Deus. Eles olhavam Moisés como aquele que foi enviado pelo Senhor, e por isso o termo usado pelo autor, apóstolo,
Cristo é o apóstolo. Moisés foi enviado, Cristo também foi. Moisés foi aquele que libertou o povo, que manifestou muitos sinais. Moisés deu pão do céu ao povo por 40 anos no deserto. E aí chega esse filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, e chega até nós. Irmãos, o texto vai nos mostrar o quanto Cristo é superior. E o quanto, sabendo desse aspecto da superioridade de Cristo, o nosso olhar deve estar sempre atento a Ele. Ele é o centro, Ele é o foco. Crianças que estão anotando o nosso tema, contemplai a Cristo. Aí você vai perguntar, algumas crianças, o que é contemplar? Olhar, observar, se atentar. Ter bastante atenção. Ele é a pessoa principal que vocês devem olhar na vida de vocês. Não é papai, não é mamãe, é Cristo. Cristo é superior a papai e mamãe. E aí o texto vai nos mostrar, irmãos, em primeiro lugar, crianças que estão anotando, contemplai a Cristo por quê? Primeiro, porque Ele é fiel como Moisés. Os irmãos vão perceber a questão da conjugação verbal. Ele é fiel como Moisés. Versículos 1 e 2, olhem no texto. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. A menção, irmãos, aqui do autor aos Hebreus, é de mostrar como Cristo é não só um mero enviado do Senhor, mas como ele era tipificado no ministério de Moisés. Porque o autor aos Hebreus, ele está falando principalmente àquele público que pensava que precisava se voltar para práticas judaicas, do judaísmo, para sacrifícios e aspectos rituais da antiga aliança. E aí ele vai mostrar, vocês amam Moisés, vocês conhecem Moisés, vocês sabem como Moisés foi usado pelo Senhor, e o quanto ele foi fiel, e vocês estão ainda com dúvida a respeito de Cristo. E ele começa mostrando, Cristo foi fiel como Moisés. Obviamente, dentro do judaísmo em si, Cristo estava sendo tratado como uma heresia. E aí, aqueles que criam em Cristo estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, ou tentados a tentar misturar práticas rituais, como se Cristo não fosse suficiente. E aí o autor começa o argumento, Moisés foi fiel, eu sei disso, mas Cristo também foi fiel. O texto citado pelo autor aos Hebreus está lá em Números capítulo 12, crianças, textos que o pastor citou, Números 12, versículos 1 ao 8. É aquele texto em que Miriam e Arão chegam diante de Moisés e eles questionam a liderança de Moisés. Por que Deus só fala com ele? Por que Deus só fala por meio de Moisés? E aí o próprio Deus dá um testemunho sobre Moisés. Eu vou ler só a partir do versículo 5 e diz, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É a citação do autor aos Hebreus. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés, diz o Senhor.
Deus, nesse texto aqui, chega para Miriam e Arão e fala assim: vocês estão questionando a minha palavra por boca de Moisés? Por meio de profetas eu revelo em sonhos, em visões, mas com Moisés eu falo face a face. E Moisés é fiel em toda a minha casa. Pense o testemunho de Deus sobre o próprio Moisés. Deus testemunhando, assim como Jó lá na frente. Tem visto meu servo Jó? Ele é justo, íntegro, temente a Deus. Da mesma forma, aqui com Moisés fala, ele é fiel em toda a minha casa. E o autor aos Hebreus vai dizer, voltando para o nosso texto, agora em Hebreus, capítulo 3, versículo 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus, citando esse texto que acabamos de ler. E a menção do autor é mostrar, Cristo foi fiel em toda a minha casa, e a ideia é, toda obra sacrificial, tudo para o que o templo apontava, Cristo foi fiel, perfeito. Moisés apontava para isso, foi fiel nisso, Cristo cumpriu de modo perfeito, porque ele é aquele a quem Moisés esperava, aguardava. Mencionamos na última semana, ele é o profeta que o próprio Moisés profetizou dizendo, Deus suscitará entre vós outro profeta, a ele vocês vão dar ouvidos, falando de Josué e ultimamente da pessoa de Jesus Cristo. Cristo foi fiel em toda a sua obra, em toda a sua casa, e você deve se recordar, não tem como não se recordar, quando Cristo na cruz dá aquele brado dizendo, está consumado, a minha obra acabei. E ali nós já mencionamos em outras ocasiões, a ideia ali é, ele terminou a sua obra, e a sua obra é de consequências eternas, imutáveis, perenes. E o texto, irmãos, não fala assim, Cristo foi fiel. Moisés era fiel lá no passado, mas ele fala assim, o qual é fiel. Ele é fiel. A ideia aqui é mostrar o aspecto de que a obra de Cristo de redenção encerra, mas a sua obra como intercessor, ela permanece. Porque Cristo termina a sua obra e sobe aos céus. E a Bíblia fala que ele está à direita de Deus Pai, intercedendo continuamente pelos seus filhos. É por isso que Paulo fala lá em Romanos, crianças, textos que o pastor citou. Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que o autor mostra, Cristo é fiel como Moisés. Moisés foi fiel lá, mas Cristo agora com a sua obra perene. Ele encerra a sua obra de redenção, mas ele continua fiel como verdadeiro sacerdote, como verdadeiro enviado do Senhor, ou apóstolo da grande confissão, da nossa confissão de fé ao Senhor. O autor aos Hebreus fala ainda, passe algumas páginas, capítulo 7, versículo 20. Diz assim, e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Isso, uma menção a Melquisedeque, aquele texto dos Salmos que menciona Melquisedeque, colocando Cristo, não com a ordem araônica, mas com a ordem superior à de Melquisedeque. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque estão impedidos pela morte de continuar. Os sacerdotes morriam, outro tinha que continuar o trabalho. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder com eles. Cristo é mediador perfeito. Ele não foi mediador, ele é mediador. Ele é eterno mediador do povo de Deus. Nós veremos a face do Deus invisível em Cristo. Ele é o mediador. E aí o texto vai mostrar, ele continua para sempre a interceder por nós. Ele continua intercedendo pelo seu povo. Ele é fiel. E aí, nós podemos agora olhar para esse aspecto. Se ele é fiel, nós podemos confiar na sua palavra. Se Cristo é fiel nas suas promessas, por que por vezes o nosso coração faz como alguns salmistas mostraram a dor da alma em rebelião contra o Senhor, dizendo: Senhor, quase me resvalaram os pés porque eu invejava os arrogantes. Está doendo demais, Senhor. Eu não posso suportar. E aí se esquece da palavra do Senhor que diz que Ele não permitirá que sejamos tentados além do quê? Das nossas forças. Mas Ele é fiel. Porque junto com a tentação proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Então perceba que mesmo as duras lutas que nós enfrentamos, mesmo no meio das dores, dos dias mais sombrios, nós podemos confiar naquele que é fiel. Nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos orar. Ele é o sacerdote perfeito. Nós podemos recorrer a Ele. A sua fidelidade, irmãos, deve impulsionar o coração do crente a se aproximar mais desse Deus, a amar mais a sua palavra, a contemplar a beleza da sua obra. Irmãos, lembre-se daquela expressão belíssima dos discípulos de Emaús. O nosso coração ardia. Cristo ali ao lado deles, expondo as Escrituras. Não nos ardia o coração quando Ele nos expõe as Escrituras. Oh, nécios e tardos para crer. Essa é a situação do nosso velho homem. Ele fica se revirando por dentro, duvidando das promessas do Senhor. Caducaram as promessas do Senhor. Esqueceu-se Deus de ser benigno. Deus se lembra de todo mundo e não lembra de mim. O que nos sustenta em pé, o que nos sustenta vivos no culto ao Deus Santo, 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 não é porque nós chegamos aqui e nos preparamos, o pastor se preparou para o sermão direitinho, e aí agora Deus vai aceitar ele. É a intercessão de Cristo. É porque eu cheguei cedo, é porque eu faço isso, é porque eu me comporto bonitinho. Não, é por causa da obra bendita daquele que é fiel. É por isso que nós não somos fulminados na presença do Senhor. É por causa de Cristo. É por isso que eu repito o tema: contemplem a Cristo, contemplai a Cristo. Ele é fiel. Segundo ponto, crianças. Ele é mais glorioso do que Moisés. Aqui o autor começa a fazer a crescente. Ele começa dizendo: olha, ele foi fiel como Moisés. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, hebreus. Ele é mais glorioso do que Moisés. Vocês não podem encarar Cristo como sendo só mais um profeta, como o islamismo faz. Vocês não podem encarar Cristo como um mero exemplo, bom exemplo. Olha, não, Jesus é um bom exemplo, é muito legal, eu gosto das histórias de Jesus. Tem pessoas que encaram Jesus como um mero bom exemplo, como um bom homem. Mas a Bíblia mostra Cristo como sendo o Deus glorioso encarnado, cheio de graça e de verdade, com glória como do unigênito do Pai. A tal ponto dos discípulos se espantarem diante dele, se ajoelharem diante dele.
Aparta de mim, Senhor, eu sou pecador. Versículos 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Você deve se recordar lá do texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, se você quiser abrir as Escrituras. João 6, a partir do versículo 30. Olha o que ele diz. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto. O maná. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, os hebreus, eles tinham essa autoestima. Eles tinham autoestima também, por exemplo, com Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos o sinal da circuncisão. Filho de sangue. Nós temos por pai a Moisés. Moisés deu pão do céu para o povo. E aí Cristo fala: olha, vossos pais comeram esse pão lá, mas o alimento verdadeiro quem dá é o Senhor. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. O pão que Moisés deu, o povo comeu e morreu. O pão que Moisés deu alimentava o corpo, mas não tinha poder de dar vida eterna, porque só Cristo tem. Mas aquilo era um ensino claro para mostrar: Deus mesmo alimenta o seu povo, é Deus quem dá vida, a vida procede do Senhor. E aí no nosso texto, o autor aos Hebreus vai mostrar: olha, Cristo é o pão vivo, Cristo é superior a Moisés. E aí o argumento dele é assim: sabe, um construtor ou o arquiteto de uma casa, aquele que é o dono ou que projeta e fala assim: eu tenho um sonho, eu vou construir uma casa, vou fazer assim, eu vou dispor os recursos. Ele é superior ao servo que trabalha na casa, porque ele é dono. E aí ele vai dizer: assim como o dono da casa tem prioridade sobre a casa, Cristo tem prioridade sobre Moisés, porque Cristo é aquele que constrói, é por meio dele que Deus trouxe à existência todas as coisas. Capítulo 1, o texto vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aqui ele vai mostrar esse aspecto: olha, Cristo é aquele, a pessoa da Trindade responsável pela construção do universo. Quem é Moisés? É servo de Cristo. Moisés, servo separado pelo Senhor para apontar o povo de Deus para Cristo, para o povo olhar para a redenção, para o povo olhar para o Deus vivo, para o povo olhar para o pão que desce dos céus, para a água que brota da rocha e olhar: esta água aponta para aquele que é a água da vida. A casa, o templo, para apontar para aquele que iria tabernacular no meio do seu povo. Então Cristo é superior a Moisés. Ele é digno, e a ideia da palavra digna aí, traduzida assim,
é a ideia de alguém com dignidade permanente. A sua dignidade é perene. Com a ênfase dizendo, Cristo é digno. O posto que Cristo assume, e eu digo assume porque Ele desce da sua glória, Ele baixa até nós. E aí as Escrituras vão mostrando que Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele é digno, porque Ele venceu a morte. Porque Ele cumpriu toda a lei. Porque Ele é superior ao próprio Moisés, como o legislador. É interessante que o texto vai trazer um contraste entre Moisés e Cristo, e ele vai chamando Moisés de servo. Moisés é servo. Moisés é servo. A palavra aqui não é a palavra traduzida em outros textos para escravo. É outra palavra que tem a ideia de servo, alguém que serve com alegria. Não é aquele que serve pelo mero dever da escravidão. Mas a ideia aqui de contraste é que ele vai chamando Cristo de filho. Cristo é o filho. Cristo tem direito sobre a casa. Cristo é dono da casa. Moisés é servo. Cristo é superior. Ele tem mais glória. E aí a ideia é de ensinar o povo. Cristo é superior aos ritos. Cristo é superior aos pastores. Cristo é superior às denominações, às igrejas. Cristo é superior a tudo. Como é que nós nos aproximamos desse Cristo? Cristo dá ordem e a água se transforma em vinho. Cristo abre a boca e os mares se acalmam. Cristo fala assim, olha, chegam soldados diante de Cristo para prendê-lo. E quem é Jesus? E ele, eu sou. E os soldados caem por terra diante da sua palavra. E aí nós que somos feitos filhos, chegamos na arrogância. Ah, não, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, Jesus. Hoje eu não vou para a igreja não, viu, Jesus? Ó Senhor, eu vou ficar em casa. Não quero, hoje não consigo ler a Bíblia, porque está tão difícil a minha mente. Eu não vou ler a Bíblia não, Senhor. Eu não vou conhecer mais o Senhor, não. Não consigo orar, porque está muito difícil orar. Eu estou angustiado demais, eu não vou orar, não. Percebam que nós vamos dando artifícios, e ao mesmo tempo falamos, solos Cristos, reforma protestante, eu sou reformado. Solos Cristos. Mas enchemos o nosso coração de desculpas para fugir da centralidade que Cristo deve ter no coração do crente. Ele é superior a Moisés, mas não é superior à minha vontade? Ah, eu não quero ir para a igreja, mas o Rei dos Reis convoca o seu povo. Ah, eu não vou não, vou ficar em casa. Cristo dá a sua ordem para dizer, homens, amem a sua esposa. E aí, não, Senhor, sabe o que é, né? É porque minha esposa é muito difícil. Adão deu a mesma desculpa. A mulher que tu me destes. Cristo manda você, homem, chefe do lar, conduzir a vida devocional dos seus filhos. Conduzir a vida espiritual da sua família. E você nem gosta de ler a Bíblia. Tem alguma coisa equivocada nessa sua visão. Cristo é superior a Moisés, ok, aprendi isso. Mas as implicações práticas de olhar para Cristo como superior, irmãos, vão desde o seu trato com a sua esposa, passa também como o modo como você trata os seus funcionários, o modo como você se comporta como submisso ao seu professor na escola, crianças. Responde o professor, faz gracinha nas costas do professor, para os coleguinhas quando a professora precisa sair. E não percebe que falar de Cristo como superior, fala de algo sublime. Fala de seu relacionamento com o Deus eterno, irado, justo, terrível em seus juízos, poderoso.
Mas em terceiro lugar, Ele habita em nós. Irmãos, é impressionante essa curva no texto. Porque o autor começa dizendo, olha, Cristo é como Moisés. Ele é fiel como Moisés. Mais que isso, Ele é mais glorioso do que Moisés. Nós podemos perceber a beleza do nosso Senhor Jesus em todas as suas ações, em toda a sua obra, no meu dia a dia. Eu percebo a glória de Cristo. Ele é glorioso, superior a Moisés. Ele é o dono da casa. Essa casa somos nós. Terceiro, crianças, Ele habita em nós. Irmãos, a visão da habitação de Deus no meio do seu povo, certamente era algo terrível. Lembre-se, por exemplo, do profeta Isaías, diante da visão de Deus, ali no templo. Qual foi a resposta de Isaías? O Senhor está aqui, Não, ai de mim, ruína, estou perdido. O Deus Santo está aqui. Que visão gloriosa Isaías teve ali. Lembre-se de quando o tabernáculo foi enchido da glória do Senhor. Ninguém se aproxima. O Senhor está baixando aqui no deserto, ali no deserto, o tabernáculo ali estendido. O Senhor está aqui. O Senhor há de encher o tabernáculo com a sua glória. Ninguém se aproxime. No templo também foi assim. E aí vem o próprio Cristo e decide habitar corações. Não é mais nesse monte, nem naquele. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito. Espírito e em verdade em casa. Sabe o que é interessante? É que o texto, ele vai trazer o coletivo. Ele fala, a casa somos nós. Ele não fala, a casa sou eu. A casa é tu. Ele mostra o povo de Deus como habitação do Senhor. Se antes o povo de Deus se reunia e ia a um local específico, o tabernáculo, depois o templo. Agora o povo de Deus tinha o privilégio de, ao se reunir, Deus manifestar a sua boa mão, a sua presença no meio do seu povo. Esta é a expressão do Salmo 133. Quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. E aí ele vai falar como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Hermon que desce dos montes de Sião. E ele fala assim, ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ajuntamento do povo de Deus. Povo que ama, o povo que ama o Senhor Jesus, naturalmente vai amar os santos irmãos, que é como Deus chama o seu povo na sua palavra. É natural. É estranho, é uma anomalia você dizer, eu sou o servo de Deus, eu sou o crente, mas eu não gosto de igreja não. Você está dizendo que não gosta do corpo de Cristo. Mas lá está cheio de gente falsa, lá está cheio de gente pecadora, está mesmo. Mas é ali que se reúnem os comprados e remidos pelo sangue do sumo sacerdote. Desse sacerdote que deu a sua própria vida. Que intercedeu naquela cruz terrível. Lembre da cruz, olhe para a cruz como Cristo intercedeu na cruz. Por cada um dos nossos pecados. A fim de que nós fôssemos feito um. Todos como sendo um, como habitação, como casa de Deus. A casa essa somos nós. Moisés foi fiel na casa. Versículo 4, depois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha esse aspecto.
Moisés foi fiel em todas as coisas para testemunhar aquilo que haveria de ser anunciado, proclamado, testemunho. Olha, vai vir o perfeito, que é Cristo. E aí o perfeito, que é Cristo, vem. E aí diz, porém Cristo, como filho em sua casa, a qual somos nós. Nós somos casa de Deus. É por isso que nós oramos assim: Senhor, nós estamos aqui em tua casa. Nós somos casa do Senhor. Igreja não é invenção humana. Culto não é invenção humana. Ajuntamento solene não é invenção humana. É convocação do Deus que nos fez filhos, que nos fez santos irmãos, cheio de pecados. Mas é aqui que o Pai nos trata, cura as feridas, repreende, consola, reanima o coração. E aí o texto encerra dizendo: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aí você fala assim: olha, eu sou casa se eu guardar, então eu não sou ainda, e você só se eu guardar até o fim? Como é isso? Lembre-se que o autor aos Hebreus está exortando pessoas que estão com o coração flertando em dar meia volta. Avance algumas páginas e vá até o capítulo 10. Nós já mencionamos esse trecho. Versículo 32 em diante, olha como ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio como quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O autor aos Hebreus escreve em um período posterior a uma grande perseguição que a igreja viveu, e eles estavam agora sendo perseguidos, mas não tanto quanto antes. E aí ele diz: olha, lembre-se daquela época, como vocês sofreram, ou mesmo vocês participaram com os sofrimentos daqueles que foram massacrados. Porque não somente, versículo 34, vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendo necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha aí a mesma ideia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, a ideia do autor é a de alertar a respeito daqueles que estão apostatando da fé. Diante das grandes lutas, somos tentados a não olhar para Cristo, a desistir da vida cristã, a desistir da oração, a desistir da comunhão. Olha, eu enfrentei muita luta, o irmão tal falou assim comigo, e ele falou mal de mim, eu estou machucado, eu não vou mais na igreja. É muito comum. Por pouca coisa, as brasas vão saindo da fogueira, e vão se apagando, e dizendo: eu sou crente em casa. E o alerta do autor é: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você é casa de Deus? Essa é a pergunta do autor. Você é casa de Deus? Você é santo, irmão? É povo de Deus? Povo que recebeu uma vocação celestial, é mesmo? Saiba que a marca desse povo é a perseverança. É guardar firme. E aí a ideia do texto é mostrar, olha, com ousadia, com intrepidez, com coragem, a exultação da esperança. Irmãos,
como o nosso coração facilmente se balança diante de intempéries. Como facilmente a gente encontra arranjos, desculpas esfarrapadas. Desculpas que são como palha para se apartar da igreja, para se apartar da vida devocional. Qual foi a última vez que você ficou 5 dias seguidos lendo a Bíblia? Não estou falando dos versículos que são colocados no grupo do WhatsApp. Pense aí, você mesmo voluntariamente fala: eu preciso de Cristo, eu amo o Senhor Jesus, eu preciso contemplar esse mestre, aprender mais dele, me aproximar dele. 5 dias seguidos. É porque eu não tenho tempo. Basta o patrão dizer: olha, se você fizer aquele curso ali de 1 semana, todos os dias, tal horário, seu salário vai aumentar 20%. Nós achamos tempo. O alerta do autor aos Hebreus, irmãos, é o mesmo do apóstolo Paulo, quando diz assim: examinai-vos a vós mesmos, para saber se vocês estão na fé de fato. Vocês estão na fé? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. 2 Coríntios 13, 5 e 6. O alerta das Escrituras, irmãos, é que nós, como crentes, precisamos revisitar a nossa fé. Revisitar para saber se nós não estamos vivendo na rotina. Olha, durante a semana eu visito, eu preparo o sermão, aí eu vou lá, preparo o estudo bíblico, depois ligo para o irmão, faço um aconselhamento, e aí você vai nessa rotina. E tem pastores também, irmãos. Todos os crentes correm esse risco de viver a rotina da vida cristã, não olhando para Cristo. Viver a rotina da vida cristã, achando que está bem, mas sem perceber que está longe há muito tempo. Que o coração está apenas na mera rotina, sem olhar de fato, sem proclamar a glória de Cristo. A oração secreta é o que separa bodes de ovelhas. A oração secreta é o que separa bodes de ovelhas. É fácil abrir a boca e orar quando alguém te pede. Mas viver uma vida de oração, de buscar o Senhor Jesus, de amar a sua casa, de amar a sua palavra, de ter amor pela igreja de Cristo. Cristo comprou a igreja com seu precioso sangue. Isso deveria ser suficiente para eu amá-la mais do que eu amo os meus bens, mais do que eu amo os meus. É tão forte, irmãos, a nossa ligação, que o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Nós fomos feitos irmãos. A nossa união com Cristo, ela não é isolada. Nós não somos Cristo cabeça e eu corpo. Eu sou parte desse corpo. Eu estou unido a Cristo, e por estar unido a Cristo, necessariamente eu estou unido aos meus irmãos. É por isso que eu digo: ame a igreja de Cristo, ame o povo de Deus. Ame sua família, ame sua esposa, ame seus filhos. Mas lembre-se, nós passaremos a eternidade não necessariamente com os nossos de sangue, mas com aqueles que Cristo, aquele que é superior a Moisés, aquele que habita no seu povo, com o seu povo, nós vamos passar certamente a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a contemplar o Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.
Vamos orar. Pai querido e amado, nós estamos diante da Tua palavra e com a convicção de que o Senhor é o autor desta palavra. O Senhor resolveu que essa palavra fosse escrita, o Senhor a inspirou e a trouxe até nós para edificar a Tua igreja. E nós estamos aqui para suplicar ao Senhor que não permitas que o nosso coração se endureça. O próprio texto, Pai, vai apontar nessa direção e falar para que nós não endureçamos o nosso coração, como foi lá nos dias de Meribá, na revolta do povo de Deus no deserto. Não deixe, Pai, que alguém saia daqui com o coração endurecido e pensando ser igreja sozinho e andar distante do teu povo, distante da comunhão com os teus filhos, com o corpo do teu filho. Mas nós queremos ser, ó Pai, transformados dia após dia, queremos crescer de glória em glória, à medida da estatura de Cristo. Queremos conhecer mais o Senhor Jesus cada vez mais. Queremos, Pai, compreender a Tua palavra. Queremos crescer na comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, e à medida em que nos aproximamos do Senhor, certamente queremos viver de maneira alegre, plenamente satisfeita com a vida do Senhor. Ó Deus, não nos permita, Pai, que o nosso coração se aparte do Senhor. O Senhor conhece cada um que está aqui, Senhor. E se há alguém, Pai, que está com os pés resvalando, a ponto de tropeçar, de se afastar do Senhor, que o Senhor segure pela Tua boa mão. Que o Senhor não permita, Pai, que nenhum aqui se aparte dos Teus caminhos. Suplicamos pelos nossos filhos, Senhor. Sustenta os nossos filhos com a Tua boa mão, para que eles amem a Tua igreja, que eles amem o Teu povo, e que eles junto com o Teu povo contemplem a Cristo como autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, dá-nos a graça, Pai, de ver os nossos filhos aos Teus pés. Pai, tem misericórdia dos filhos desviados, que se apartaram contrariamente a esse alerta da Tua palavra. Traze-os de volta, Senhor. Tem misericórdia. Traze-os de volta. O Senhor é poderoso, Pai, para pegá-los mesmo contra a sua própria vontade e transformar o coração. Fazer sentirem saudade do meio do teu povo, da comunhão com o Senhor real e viva. Transforma, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, dos filhos desviados. Aviva a tua obra no decurso dos anos, Pai. Faze-a conhecida por meio da tua igreja. Faze-nos mais santos. Nos ajuda a amar mais a Cristo. Certamente amaremos mais a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receber a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de vós. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Assentai-vos, guarde o pós-lúdio.